Chegamos agora à dica de número 43, está quase acabando, hein? E a dica 43 versa sobre isso aqui, aspectos remuneratórios na Constituição Federal. Mota, você já não falou sobre isso? Não, nós falamos de teto remuneratório, mas não sobre outros aspectos remuneratórios. A gente já falou sobre fixação de remuneração? A gente já falou sobre vedação à vinculação ou equiparação? Sobre a possibilidade ou não de acréscimo sobre acréscimo? E aí, já falamos disso? Não, né? Então vem comigo que eu quero te mostrar algumas coisas aqui. Vamos lá. Quem fala aqui, primeiro inciso relacionado ao aspecto remuneratório na Constituição de forma mais direta, é o inciso 10 do artigo 37. Na verdade, o ponto relacionado a aspectos remuneratórios na Constituição, ele vai basicamente do artigo 37, incisos 10 ao 15. Vou comentar aqui brevemente esses incisos dentro do tempo que a gente tem, porém, o único que a gente não vai comentar, porque a gente já fez isso numa dica específica, é o de teto remuneratório. Teto mereceu uma dica específica, né? Vamos combinar, falamos algumas jurisprudências. Vem comigo aqui. Artigo 37, inciso 10, preste atenção. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio, de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Algumas considerações importantes. Primeiro, o artigo 39, parágrafo 4º, fala sobre a modalidade remuneratória denominada subsídio. O que é o subsídio? É um estipêndio pago em parcela única. Por que o subsídio é pago em parcela única? Porque sobre o subsídio não deve haver a incidência de gratificação, não pode haver a incidência de adicional, de prêmio, abono, verba de representação ou outra modalidade remuneratória. Claro que a exceção é verba de natureza indenizatória. Verba indenizatória, aí, obviamente, indenização tem natureza de ressarcimento, então é uma exceção à regra. Mas, no geral, não cabe, não pode haver a incidência sobre o subsídio de gratificação, adicional, verba de representação, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória, beleza? Então, esse é o subsídio, pago em parcela única. Quem recebe subsídio? Agentes políticos e alguns servidores de carreira. Quando eu falo alguns servidores de carreira, por exemplo, policiais federais, policiais rodoviários federais, que são servidores de carreira, mas recebem por subsídio, ok? Pois bem, temos aqui então que essa fixação ou alteração de remuneração ou subsídio deve se dar por meio de lei específica. Só lei específica pode fixar ou alterar remuneração ou subsídio que a Constituição trata. Legal? Reparem que ele ainda fala aqui, observada a iniciativa privativa em cada caso, e olha só o que vem agora, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Olha isso, a Constituição fala de revisão geral anual, olha isso, revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. E aí, Mota? E lá? Aí, Mota, vou te falar, eu não recebo isso não, eu sou servidor público, estou estudando para um outro cargo, e eu não me lembro de anualmente ter essa revisão não. Sabe o que eu vou fazer, Mota? Ciente disso, vou entrar na justiça. Aliás, pior, vou pedir uma indenização, porque deveriam ter enviado isso e não enviaram. Deveria haver essa revisão. Calma. Olha só o que o STF decidiu quanto a essa situação relacionada ao não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos de servidores. Olha só, olha aqui, está aqui o número do RE. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos de servidores públicos previsto no inciso 10 do artigo 37 não gera direito subjetivo à indenização. Então não adianta querer entrar na justiça dizendo que vai ser indenizado. Ah, eu quero ser... Mota, deveria ter enviado, não enviou. Como não enviou, então eu quero ser indenizado porque eu deveria estar ganhando. Olha isso aqui. Decisão do Supremo, ó. Olha a jurisprudência aqui. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Então, o Poder Executivo deve fazê-lo. Se não o fizer, tem que justificar o porquê que não fez. Beleza? De forma fundamentada. Agora, direito à indenização, isso não vai gerar. Tá claro? Então, isso aqui, como a gente sabe, isso aqui é meio ilusório, né? Sem querer ser ofensivo, não é essa a minha intenção, mas é meio ilusório isso aqui. Porque na Constituição está escrito, mas não se faz, né? É meio ilusório. Você olha assim, caramba, revisão geral anual. Tem carreira que fica 8, 10 anos, né? Sem algum tipo de revisão nos seus vencimentos. Então, complicado, mas se aparecer na prova, tá aqui, informativo 953 do STF, tratando desse instituto aqui, no caso do não encaminhamento do projeto de lei dessa revisão anual. Teto remuneratório, inciso 11, a gente já falou do teto, beleza? Olha o artigo 37, inciso 12, preste atenção aqui.
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Esse 37, inciso 12, é importantíssimo. Olha só, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Num primeiro momento, você olha para isso aqui e fala assim, ué, Mota, mas naquela dica anterior que você tinha falado lá do teto remuneratório, você não falou que o teto era o subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo? Então ninguém pode ganhar mais que o judiciário. Sabe qual é o equívoco que você está cometendo quando você pensa desse jeito? Isso aqui não fala de teto. O 37, inciso 12, não está falando de teto, está falando de vencimento dos cargos. O que você falou está certo quando há o teto. Agora, vencimentos de cargos não. Sabe o que isso aqui significa? Se o cara é motorista no legislativo e um outro é motorista no judiciário, os vencimentos dos cargos desse motorista no legislativo e do motorista no judiciário não podem ser superiores aos pagos ao motorista do executivo. Percebeu? Então, aqui ele está falando de vencimentos de cargos e não de teto remuneratório. Cuidado para não confundir o inciso 11 que fala do teto, aí você tem razão, subsídio mensal em espécie do ministro supremo, beleza? Com isso aqui, não confunda teto com vencimentos de cargos. Cuidado! Vencimentos de cargos no Poder Legislativo e no Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Tá claro? Inciso 13. Cuidado com esse inciso 13 do artigo 37. Ele veda vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É vedada, isso desaba em prova, é vedada a equiparação, é vedada a vinculação, não pode. Imagina só, aqui você tem uma carreira A, aqui você tem uma carreira B. Vamos imaginar que a carreira B esteja vinculada à carreira A para fins remuneratórios. Ora, se a B está vinculada à carreira A, você concorda comigo que se a A, por exemplo, conseguisse algum benefício, um aumento, algum tipo de acréscimo, alguma coisa do tipo, pelo fato da carreira B estar vinculada a ela, carregaria junto? Efeito cascata, efeito dominó. Veja, o benefício para a carreira A puxaria a carreira B toda. Por que puxaria? Porque aqui ele estaria falando, né, da questão da vinculação. Isso não pode, isso é vedado, isso gera um efeito dominó, um efeito cascata, repique, enfim, como preferir. É vedada essa vinculação ou equiparação para fim remuneratório. Imagina, tem aqui uma carreira A, tá lá, tem lá a remuneração dela, e aqui embaixo uma carreira B que está buscando equiparação. Eu sempre quis ganhar o que a carreira A ganha, eu sempre desejei ganhar aquilo. Olha isso, querendo equiparação remuneratória. Isso é vedado, é vedado. Para de olhar para o dinheiro dos outros, rapaz. Para de olhar para o dinheiro dos outros, dá olho grande. Então, é vedada a vinculação, é vedada a equiparação para fins remuneratórios. Está aqui, ó, de qualquer espécie remuneratória para fins de remuneração. É vedada, guarda isso, muito cuidado. Olha o inciso 14, outro ponto importante. Olha o que ele fala aqui no inciso 14. Acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Mota, I can understand it. Eu não entendi nada disso aqui. Me explica isso. Vamos lá. Vamos imaginar hipoteticamente que Jarbas é servidor público, ok? Jarbas recebe R$5.000, ok? Num dado momento, instituíram para a carreira do Jarbas uma gratificação. Gratificação de alguma coisa lá, alguma coisa importante. Vamos imaginar que essa gratificação seja de 10% sobre o vencimento do Jarbas. Ora, se Jarbas ganha 5.000 no seu vencimento e recebe uma gratificação de 10%, quanto que dá 10% de 5.000? R$500. Portanto, Jarbas vai ganhar quanto? 5.500. Concorda comigo? Até aí, beleza. Vamos imaginar que um tempo depois, veja, o Jarbas ganhava 5.000, passou a receber uma gratificação de 10% decidido sobre o vencimento. Legal? Passou a ganhar 5.500. Joia. Um tempo depois, instituíram para a carreira do Jarbas um adicional de 10% lá relacionado a algum adicional importante lá, alguma qualificação importante. Resolveram então instituir o pagamento de um adicional. O que o Jarbas faz? Feliz da vida, pega o telefone, joga no modo calculadora, digitou 5.500, apertou mais 10%. Quando ele ia apertar o sinal de igual, o Mota passa na tela. Não! Por que eu passo na tela dizendo Jarbas não? Porque se ele pegar esses 10% do adicional e jogar em cima de 5.500, ele já está jogando o adicional sobre o resultado da incidência da gratificação. Veja, 5.000 mais 10% de uma gratificação.
5.500. Se ele jogar os 10% do adicional em cima de 5.500, ele está jogando o adicional em cima do valor que já tem a incidência da gratificação. O que isso significa? Que seria acréscimo sobre acréscimo. E isso é vedado. Isso não pode. Olha o que diz o artigo 37, inciso 14 da Constituição. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Ou seja, ele não pode jogar o acréscimo já sobre o resultado da incidência da gratificação. Seria vantagem em cima de vantagem. E vantagem sobre vantagem é acréscimo sobre acréscimo. Isso não pode. Isso é vedado. Isso gera um efeito cascata, gera um efeito dominó. Isso é proibido. Não pode. Legal? E o último aqui, artigo 37, inciso 15, aqui não tem muito o que explicar. A Constituição está determinando a irredutibilidade de subsídio e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, ok? Então, irredutibilidade remuneratória, está aqui, ó, irredutibilidade de subsídio e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos na administração. Só que existem ressalvas. Por exemplo, ele cita aqui o inciso 11 e o 14 deste artigo. Veja só, o inciso 14 é esse aqui, o que fala de acréscimo sobre acréscimo. Se o cara indevidamente recebe acréscimo em cima de acréscimo, está sujeito a uma diminuição. Exatamente em razão da impossibilidade de receber. Bom, mas olha só, se eu jogar esse acréscimo em cima do valor da gratificação, eu vou ganhar mais. Beleza, mas não pode acréscimo em cima de acréscimo. Então, nesse caso, não. Bom, mas não pode reduzir, mas está incidindo ilegitimamente, ok? Outra, o teto remuneratório. Olha aqui, ó. Se ultrapassar o teto remuneratório, não está sujeito a um fator de diminuição? Está, porque está ultrapassando o teto remuneratório. Então existem algumas exceções. Veja que ele citou aqui também o subsídio, 39, parágrafo 4º, e algumas outras exceções de natureza tributária. Portanto, irredutibilidade a não ser em algumas situações especiais, como o teto remuneratório, a questão do acréscimo sobre acréscimo, que não pode, algumas questões de natureza tributária. Então destaco não só o teto remuneratório que está no inciso 11, mas o inciso 10, que fala da fixação por lei específica, da fixação ou alteração de remuneração e ainda de subsídio, tá? A questão da revisão geral anual, aquela jurisprudência que eu coloquei. Cuidado com aquele inciso 12, falando que os vencimentos dos cargos de poder legislativo e judiciário não podem ser superiores aos pagos ao poder executivo. Inciso 13, vedação de equiparação ou vinculação para fins remuneratórios. 14, a vedação do acréscimo sobre acréscimo. E o 15, relacionado à irredutibilidade. Cuidado com esses incisos na sua prova, eles podem ser bem importantes.